Bom, boa noite. Vamos dar início ao estudo da noite. E para nossa ambientação, vamos ler o livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição é de número 6. Quando estiveres na dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Vamos fechar nossos olhos. Querido Jesus, aqui estamos mais uma vez nesta casa, Senhor, de amor e de caridade, tentando aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos, Senhor. Que o Senhor possa nos amparar, nos auxiliar, para que transcorra tudo bem. Te pedimos em particular, pelo nosso irmão que fará o estudo desta noite, Senhor, que ele possa ser amparado, auxiliado, Senhor, para que possa transcorrer tudo bem. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Bem, agora chegou o momento mais importante da noite. Vamos convidar o nosso irmão Alexandre Machado. Ele está substituindo a nossa irmã Beatriz Alessio, que não pôde comparecer. A instituição que o nosso irmão frequenta aqui é o próprio céu, que é a nossa casa, né? E estamos dando continuidade ao terceiro mês do projeto educativo doutrinário, PED, Reforma Íntima, Desafios de Urgência. E hoje o tema será a necessidade da pausa. Meus irmãos, paz e alegria em nossos corações. Como nada acontece por acaso, providencialmente nós hoje estamos aqui para juntos refletirmos sobre esse tema bastante oportuno, bastante atual, que é a necessidade da pausa. E aí nós queremos começar trazendo um pouco desse livro, dessa obra, que não é espírita, mas que a gente achou oportuno iniciarmos, intitulada A Essencial Arte de Parar, do Dr. David Kunditz, que é um psicoterapeuta norte-americano. E na capa do livro, além do título, né, A Essencial Arte de Parar, ainda vem o seguinte subtítulo: um método revolucionário e simples para a paz e o encontro consigo mesmo. E no interior do livro, em determinado trecho, nós vamos encontrar a seguinte colocação: o principal objetivo de parar é garantir que você siga na direção que realmente deseja e que tenha a capacidade de escolher o que é melhor para você e para a sua felicidade. Pois se não estiver desperto e consciente de quem é e do que quer, em outras palavras, se não parar, você corre o risco de ser levado pelo turbilhão dos acontecimentos. Então, nós quisemos trazer isso daí porque nós vemos aí, para iniciar o estudo, a necessidade da pausa atestada por especialistas. É uma visão, vamos dizer assim, técnica. É um especialista, é um psicoterapeuta norte-americano que vem evidenciar para nós essa necessidade. E só por esse trecho ele já mostra algo da importância da pausa para a busca da paz e do autoconhecimento também, com vistas a um despertar da nossa consciência na conquista da felicidade. E quem não quer conquistar a felicidade? Com certeza é um desejo de todos nós, todos almejamos. E nós vemos aí ele colocando essa questão da pausa como sendo um recurso que vai favorecer justamente essa conquista. Claro que tudo é um processo, e aí a gente vai entender melhor isso ao longo do estudo. E no livro ainda, ao longo do livro, esse autor, o Dr. David Kunditz, ele vai falar sobre basicamente 3 modos de parar.
3 tipos básicos de pausa. As pausas breves, que, como o próprio nome já diz, são pausas rápidas e bem focalizadas, específicas, para atender necessidades urgentes específicas, aquela coisa ali realmente de momento, do instante. O que ele chama de escalas de viagem, que são períodos maiores de tempo, sem fazer nada, entre aspas, né, que podem ser horas ou até mesmo dias, depender, né? E, finalmente, o que ele chama de paradas gerais, que aí sim é um período de tempo extenso, realmente bem mais longo, e que, segundo ele coloca, costuma ocorrer poucas vezes na vida da pessoa, e marca normalmente ou uma transição ou uma decisão significativa, que nós costumamos chamar de um divisor de águas na vida daquela pessoa. E é importante ressaltar que cada um desses 3 tipos de pausa que ele coloca vai depender da realidade de cada pessoa, suas necessidades e das suas condições. E é importante deixar claro também que dar uma pausa ou parar, como fala o livro, não significa abandonar obrigações, largar responsabilidades, deixar compromissos, mas ter sabedoria para conciliar as coisas, administrando bem o nosso tempo. Esse é o grande X da questão. Bem, nós trouxemos para começar essa visão mais técnica. Agora nós vamos efetivamente partir para uma visão espírita do assunto, porque nós vamos ver que o Espiritismo só vem corroborar com essa visão de importância, de necessidade da pausa. E aí nós trouxemos diferentes fontes para confirmar isso e também para mostrar a importância da pausa para diferentes finalidades. Ela vai nos trazer diferentes tipos de benefícios, ela é importante por diferentes motivos, e aí nós vamos ver ao longo do estudo. E aí, para começar, nós trouxemos trechos de um texto, que é justamente o título, né, do estudo, da palestra, A Necessidade da Pausa, do site Momento Espírita, que recomendamos. É um site que tem muitos textos bastante interessantes. E esse texto, ele foi construído com base no capítulo 10 do livro A Força do Um, do nosso companheiro André Trigueiro. E aí ele inicia da seguinte forma: a sociedade atual nos impulsiona a vivermos de forma rápida, ágil, competitiva, não podendo perder nem um minuto. É de nos perguntarmos se conseguimos viver saudáveis nesse ritmo tão acelerado e com tantas exigências. É importante refletirmos sobre a necessidade de termos momentos de pausa em nossas vidas. Será que alguns instantes de desaceleração é perda de tempo? Será que nos permitirmos o descanso quando estamos exaustos não será um ganho de tempo? Então o texto começa com alguns questionamentos reflexivos, mas nos deixa claro o cuidado que devemos ter para não nos deixarmos levar pelo corre-corre que caracteriza a sociedade em que vivemos na atualidade. Dessa corrida desenfreada, em que simplesmente, né, todo mundo fala que não tem tempo para nada, né? E é algo que a gente precisa parar e refletir também a respeito. E como mostra também esse trecho, para nós vivermos de forma saudável, nós realmente precisamos desses momentos de pausa, né? Ou que a gente poderia chamar de uma parada estratégica, né? Como algumas pessoas colocam, em que nós realmente possamos diminuir esse ritmo agitado e desacelerar ao menos um pouco. É o pisar no freio que se faz necessário. Porque assim como a pessoa, quando está dirigindo, se ela for acelerando cada vez mais, ela corre o risco de provocar um acidente. Chega um momento em que ela precisa começar a desacelerar e diminuir o ritmo, a velocidade.
assim também é na estrada da vida, né? Não é nada de muito diferente. E agindo assim, diminuindo o ritmo, desacelerando, fazendo determinadas pausas, nós vamos evitar certas consequências nocivas, danosas, prejudiciais, seja a nós ou seja a outras pessoas também, muitas vezes, como a gente também vai ver. E inclusive, meus irmãos, a pausa, ela é tão importante que, se nós formos pesquisar, nós vamos ver que ela faz parte de algumas religiões, culturas, sociedades em várias partes do mundo. Tem seus momentos de pausa, muitas vezes instituídos, dias definidos, horários definidos, pré-estabelecidos para a pausa. E nós vamos encontrar também algumas empresas que promovem também para os próprios funcionários, favorecem às vezes esses momentos de pausa, com espaços justamente em que possam pausar um pouco o trabalho e ou relaxar, ou descontrair, enfim. Isso, aliás, é uma tendência cada vez maior no meio empresarial. Então, a gente vê que realmente é algo importante. E aí o texto prossegue. Descansar também é parte da natureza. Nosso corpo e nossa mente precisam de repouso. Então, se estamos cansados, deitemos, relaxemos, tiremos um cochilo, sem culpa. Mentes serenas e tranquilas produzem mais. Esse é o princípio do ócio criativo. E aí, para quem não sabe, essa expressão ócio criativo, ela foi criada por um sociólogo italiano chamado Domenico de Masi. E esse ócio criativo, ele justamente representa o equilíbrio entre trabalho, estudo e lazer ou descanso. As três coisas conjugadas. Do entendimento de que desacelerar o ritmo pode nos levar mais longe de forma segura e confortável. Parece um contrassenso, né? Mas vou desacelerar e vou chegar mais longe? Sim, e com segurança e conforto. Façamos isso pelo bom senso, pela nossa saúde e bem-estar. Façamos isso pela saúde dos nossos relacionamentos, das pessoas próximas que com muita razão reclamam que nós não estamos dispensando o devido tempo para elas. Então nós vemos aí, nesse trecho, ele destaca para nós a necessidade da pausa para descansar, repousar, relaxar, buscar momentos de tranquilidade, de serenidade, para poder justamente favorecer a criatividade e até mesmo aumentar a nossa produtividade no que quer que nós tenhamos que realizar em termos de atividade. Não estamos falando só em relação à questão profissional, mas qualquer coisa que a gente precise realizar na nossa vida vai favorecer, vai facilitar, vai auxiliar. E aqui também nos mostrou que a pausa ela se faz necessária para a manutenção do bem-estar e da saúde. E aí estamos falando não apenas da saúde física, mas também da saúde psicológica, mental, emocional, moral, espiritual, enfim, em todos os sentidos, né? Saúde integral do ser, de uma forma mais ampla e plena. Além de servir, como também coloca o trecho, para o fortalecimento dos relacionamentos interpessoais, pela disponibilidade de tempo dedicado ao outro, seja um familiar, um amigo, ou alguém até que esteja necessitado, e que a gente nem conheça ou não conheça bem, mas vai favorecer também isso. É possível administrarmos o nosso tempo para incluir nele momentos de pausa e descanso. Jesus, em alguns momentos de sua vida neste planeta, também se retirava do núcleo das atividades para a reflexão e oração. Podemos e devemos nos permitir o descanso
quando nossas forças estejam em seu limite. Cuidar de nosso corpo e nossa mente é nossa responsabilidade. Descansar quando necessário não é um erro, não nos sintamos em falta. Mais uma vez, alertando que não tem que ter culpa. Reconheçamos os limites de nossas forças para nos mantermos em harmonia e saudáveis, nos permitindo as pausas necessárias. Então, nesse trecho do texto, ele nos lembra que Jesus, que é o nosso guia e modelo, é o exemplo a ser seguido, também tinha seus momentos de pausa, como vamos encontrar na narrativa lá dos evangelhos, em que muitas vezes ele subia ao monte para refletir e orar, para favorecer uma comunhão ainda maior com Deus. Então, ilustrando a necessidade da pausa, claro, para o fim nobre, edificante, para um objetivo superior, mas, de qualquer forma, a necessidade da pausa, de dar uma pausa, de parar em algum momento. E essa pausa para o descanso, que o texto vem falando e aqui ressalta mais ainda, ela faz parte do autocuidado, do cuidado consigo mesmo, que faz parte do alto amor. É uma atitude de amor a si mesmo, e Jesus recomendou que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então está tudo certo, não há nada de errado nisso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um item que fala do cuidar do corpo e do espírito. E aqui fala de cuidar do corpo e da mente, a mesma ideia, né? A preocupação com a preservação da saúde, da harmonia, do equilíbrio, em vários sentidos. E aí, nós fomos buscar também, na obra básica, lá no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no item que fala sobre limite do trabalho, repouso, terceira parte, leis morais, que fala, o capítulo que fala sobre a lei do trabalho. Questão 682, Allan Kardec pergunta: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E os espíritos respondem, os espíritos superiores, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então fica claro por essa questão do Livro dos Espíritos que, assim como o trabalho, o repouso também é uma necessidade, porque ambos fazem parte da mesma lei natural, da mesma lei divina, que é a lei do trabalho. São duas facetas da mesma lei. Portanto, quando fazemos essa pausa para o repouso, para o descanso, estamos atendendo a uma lei divina. Estamos cumprindo uma lei de Deus. E os espíritos também esclarecem, quando eles falam de dar mais liberdade à inteligência, aquilo que nós vimos anteriormente do ócio criativo, de favorecer a mente, dar uma esvaziada até para que novas ideias possam surgir, possa haver uma renovação de ideias, de pensamentos, o que é bastante saudável, bastante útil, bastante benéfico para qualquer pessoa. Nós vamos encontrar também no livro Episódios Diários do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, uma mensagem, um capítulo intitulado O Cansaço, em que nós selecionamos alguns trechos em que Joana nos diz: quando te sintas sitiado pelo desfalecimento de forças ou o cansaço se te insinue em forma de desânimo, para um pouco e refaze-te. Renova a paisagem mental, buscando motivação que te predisponha ao prosseguimento da tarefa. Por um momento repousa,
a fim de conseguires o vigor e o entusiasmo para a continuidade da ação. Então, diante do cansaço ou desânimo, fica clara a necessidade da pausa para o refazimento, a renovação mental, o revigoramento, a busca do entusiasmo para poder prosseguir nas atividades a serem feitas, realizadas. Noutra circunstância, muda de atividade, evitando a monotonia, o tédio, que intoxica os centros da atenção e entorpece as forças. Não te concedo o luxo do repouso exagerado, evitando tombar na negligência do dever. Então ela nos alerta quanto ao cuidado, por outro lado, com o descanso excessivo, exagerado, cair na ociosidade, que não é o objetivo. Inclusive, nesse mesmo livro, Episódios Diários, ela tem um outro capítulo em que ela fala sobre a hora vazia, o cuidado com a hora vazia, com o tempo ocioso, porque a mente fica ociosa e mente vazia, oficina do mal, já diz um ditado popular bem antigo. Então, é preciso esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio realmente, E é interessante que Joana de Ângeles, ela também ela define lazer como sendo mudança de atividade, não necessariamente não fazer nada. Então, sair da rotina, fugir do tédio, como é colocado aqui. E lembrando, e esse trecho também mostra que fazer uma pausa, como já falamos, é diferente de largar deveres e responsabilidades. São coisas diferentes. A mente renovada pela prece e o corpo estimulado pela consciência do dever não desfalecem sob os fardos, as cargas, os pesos, às vezes quase inevitáveis do cansaço. Então, às vezes, é preciso parar para fazer uma prece a fim de renovar os pensamentos e poder prosseguir, continuar. Nós temos também, do site Momento Espírita, esse texto, Uma Pausa na Rotina, em que também trouxemos alguns trechos para refletir. Em paz e no silêncio, contemplar as maravilhas de uma tela natural, criada pelo artista mais extraordinário e inigualável, se referindo a Deus. Uma pausa na rotina, minutos para se conectar com a beleza. Nós também podemos fazer pausas em nossas rotinas diárias para admirar o que a natureza nos oferece. Basta que tenhamos olhos de ver. Somos parte da natureza. Fazer conexão com os elementos naturais nos permite nos realimentar de boas vibrações. Inspirar, expirar, respirar de forma pausada e calma. Então, um convite aí para uma pausa para observarmos a natureza e que, às vezes, de forma simples, no dia a dia. Árvores nas ruas, o sol a brilhar, o brilho das estrelas, a luz do luar, uma flor no jardim, enfim, coisas simples, o canto de um pássaro, coisas simples e que às vezes a gente não para isso. E essa conexão com a natureza, como nos mostra o texto, ela nos alimenta e fortalece com energias positivas, salutares, trazendo-nos uma sensação de calma, de tranquilidade, de bem-estar. Fazer um estacato, que seria uma breve pausa, e admirar a natureza é uma forma de reconhecermos a grandiosidade de Deus e sua perfeição. Também de identificar o nosso papel na proteção e conservação do meio ambiente, do nosso planeta. Permitamos-nos essas pequenas pausas no nosso dia a dia. Sejamos gratos a Deus por nos conceder tantas maravilhas que nos renovam as forças para prosseguirmos na viagem da vida. Então, a relação
com a natureza, ela também favorece a nossa conexão com Deus, com o nosso Pai Celestial, e também a renovação das forças para continuarmos vivendo da melhor forma possível. Portanto, é importante nós sairmos da rotina diária e fazermos essas pequenas pausas, inclusive para apreciarmos a natureza. Temos também essa mensagem, voltando ao livro Episódios Diários de Joana de Ângeles, intitulada Sono e Repouso, que é uma outra pausa necessária. E ela nos coloca: ao dormir, 2 impositivos se fazem indispensáveis para um bom repouso: a prece e a harmonia mental. A oração abre as portas da percepção ao indivíduo, e o equilíbrio mental o conduz às regiões felizes. O sono é fenômeno fisiológico de alta magnitude para a vida animal, sem o qual inúmeros distúrbios se instalam no ser. Não apenas dormir é importante, senão bem dormir, especialmente para o homem. O repouso físico aliado ao prazer emocional constitui-lhe fator indispensável à saúde. Antes do repouso noturno, deixa as preocupações à margem, de lado. A noite bem repousada, os encontros espirituais durante a fase do sono são os propiciadores da inspiração que soluciona as questões em pendência. Assim, lê uma pequena página de otimismo antes de dormir, a fim de que ela te estimule os centros de pensamento sadio. Ora com íntima confiança em Deus. Entrega-te em paz ao repouso. Quando despertares, estarás renovado. Então nós vemos aqui a importância da pausa para o repouso através do sono como um importante fator de saúde. E isso os especialistas, os cientistas, médicos, enfim, o pessoal da área de saúde já coloca. O Espiritismo só vem corroborar, confirmar, alertar, esclarecer ainda mais. E com base nisso, Joana de Ângeles ela nos orienta quanto a essa preparação para que possamos ter uma boa noite de sono. Primeiro, através de uma leitura sadia e edificante, antes de dormir, favorecendo uma sintonia mental elevada com os benfeitores espirituais e também a harmonia, o equilíbrio mental, seguida da prece, da oração, em que nós venhamos a pedir, a rogar a Deus que nos conceda durante o sono, momento em que nós, enquanto espíritos, estaremos parcialmente desprendidos do corpo físico, porque é isso que acontece durante o sono, o Espiritismo nos esclarece, que nós possamos, no plano espiritual, termos momentos produtivos, de estudo edificante, de trabalho enobrecedor, construtivo, de aprendizado, enfim, de algo que venha a ser realmente útil, benéfico para nós e para outros espíritos também. Com isso, a tendência, como nos diz Joana, é termos um bom despertar no dia seguinte, sentindo-nos renovados, revigorados, prontos para um novo dia de lutas. E aí agora, nós vamos trazer mais uma importância, um tipo de pausa, através do vídeo da música Pare para Pensar, da nossa querida irmã e amiga Marielza Descate. Pensar em tempo, pare para pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda para si mesmo o que você
nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, por que você amou. É tempo, pare pra pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Pensar, há tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, há tempo, pare pra pensar no que faz da vida, no que faz da vida, da vida. Então, nessa belíssima música, nossa querida irmã Marielza Tiscati, ela nos convida a uma pausa para reflexão. Pare para pensar, é o título da música, fica bem claro. Uma pausa para uma autorreflexão sobre as nossas atitudes perante a vida, perante os outros, perante nós mesmos. E nós vamos encontrar essa importância disso também lá no Livro dos Espíritos. Numa nota lá, questão 919, aquela clássica recomendação de Santo Agostinho, para que possamos fazer um balanço existencial diário, ao final de cada dia, refletindo sobre o nosso dia, as nossas atitudes, como sendo um recurso que vai nos favorecer o autoconhecimento e, através dele, nós conseguirmos promover a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral tão necessária. A música nos convida a isso, Santo Agostinho também nos convida a isso. Então, mais uma pausa importante para as nossas reflexões. E ainda, dentro dessa ideia, nós temos também lá do site Momento Espírita, trechos desse texto, uma pausa para refletir, que vem a complementar justamente isso. Que é baseado no livro O Maior Presente do Mundo, de Og Mandino e Bud Kay, e no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. O texto nos diz: se considera que algo não está bem, faça uma pausa para refletir. Largue o seu pesado fardo, carga, e descanse até que seu coração esteja sereno. Fique em paz,
Reconsidere seus objetivos. Seja paciente. A demora nas respostas divinas jamais é negativa. Espere, persista. Então, justamente essa pausa, essa parada estratégica para refletirmos quando algo não está bem na nossa vida, para que possamos repensar atitudes, objetivos, metas, ideias, enfim, depende da situação, mas com serenidade, com tranquilidade, com paciência, sabendo esperar, mas ao mesmo tempo tendo perseverança, sem perder a fé em Deus, entendendo que Deus ele sempre responde às nossas rogativas, se não da forma como queremos, com certeza da forma como necessitamos. O problema é que nem sempre uma coisa bate com a outra, mas aí é uma questão nossa. Ele certamente fará aquilo que for melhor e necessário para nós. Enfrente os problemas um de cada vez. A ansiedade é a ferrugem da vida. Quando se acrescentam os fardos, os pesos, as cargas de amanhã aos de hoje, eles se tornam insuportáveis. Recorde a exortação, a recomendação do Mestre de Nazaré, Jesus. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então, um convite a trabalharmos e controlarmos a nossa ansiedade, que muitas vezes nos prejudica muito. Quem é ansioso sabe muito bem disso, porque a mente está sempre no futuro. E aí muitas vezes deixamos de viver o hoje, o presente. Não sobrecarregue a sua consciência. Acima de tudo, lembre-se de que é necessário muito pouco para uma vida feliz. Então precisamos ter em mente que a autorreflexão, ela leva a uma mudança de atitudes, a uma renovação moral, gerando a consciência tranquila, que promove a felicidade, a tão sonhada felicidade, uma vida realmente mais feliz. E voltando ao livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, nós temos ainda essa mensagem intitulada Meditação, em que trouxemos esses trechinhos. Reserva-te alguns minutos para meditação antes de tomares atitudes, de assumires compromissos. Então, refletir, pensar antes de decidir algo, antes de agir. Isso é muito importante. Renovação moral é compromisso para já e não para oportunamente. Cada vez que postergas, ou seja, adias a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis. Então esse processo de renovação moral, de reforma íntima, que essas pausas, essas paradas estratégicas para a reflexão favorecem, é algo necessário e é uma necessidade urgente. Nos lembramos do nosso projeto educativo doutrinário, que já estamos no segundo ano. Reforma íntima, desafio de urgência. É urgente. É um processo que se faz necessário e urgente, porque quando adiamos esse processo de transformação moral, ele tende a se tornar mais difícil, mais complicado, numa circunstância, numa situação mais complexa. Então, melhor fazermos isso agora, porque agora é o melhor momento, agora é o tempo realmente de agir. Em ti próprio estão as respostas para as interrogações que bailam, circulam em tua mente. Aclimata-te ao silêncio interior e ouvirás com clareza as diretrizes para equacioná-las, solucioná-las, resolvê-las. Reflexiona, portanto, antes de agires, para que arrependido não venhas a meditar só depois. É como diz aquele ditado popular: não adianta chorar pelo leite derramado. É preciso pensar antes de agir, pensar nas consequências
para que depois não venha justamente o arrependimento, isso quando não é até mais, remorso, culpa, e que na verdade não nos ajuda em nada, porque como Joana de Ângeles diz, a culpa ela só nos paralisa. O arrependimento sim, o senso de responsabilidade perante nossos equívocos sim, mas a culpa jamais vai nos ajudar. E ela deixa claro aqui a necessidade desse silêncio interior. E como é algo difícil, porque às vezes dentro de nós há muito ruído, são muitas vozes às vezes perturbadoras, não é verdade? Não é só o ruído externo que nos atrapalha, incomoda, ao contrário, muitas vezes o ruído interior, a confusão mental, o desalinho emocional nos prejudica até muito mais do que simplesmente o barulho externo. Mas é importante buscar esse silêncio interior, essa calma íntima, para que nós possamos realmente ouvir a voz da nossa própria consciência, ouvirmos também a Deus falando em nosso íntimo, para que possamos buscar as melhores soluções para determinadas dificuldades, determinados problemas, determinados conflitos. É preciso realmente ter ouvidos de ouvir, mas não esse aqui, mas ouvir com o coração. E aí, nós trouxemos ainda esse texto do Momento Espírita intitulado Pausa, e que nós percebemos que ele nos faz lembrar do livro que comentamos no início da palestra, Essencial Arte de Parar, do Dr. David Kundis, quando fala das três formas de parar, dos três tipos de pausa. E selecionamos os seguintes trechos. À maneira das belas composições musicais, nossas existências necessitam de silêncio, da pausa. As pausas musicais também divergem umas das outras, de acordo com o tempo. Então, são diferentes conforme a situação, a necessidade. Existem as pausas, no caso, muito breves, quase imperceptíveis. Podem ser igualadas àqueles momentos do dia em que silenciamos a mente um pouco, esvaziando-a, ouvindo a natureza, fechando os olhos, respirando fundo. São as pausas que nos fazem lembrar que ainda respiramos, que nos fazem perceber movimentos, cores, perfumes, que nos passaram despercebidos em meio ao turbilhão diário. É a pausa da prece, do sono refazedor, das caminhadas lentas e proveitosas. Então, essas pausas aí curtas, breves, que podem ser feitas no dia a dia, ou devem ser buscadas no dia a dia, mas que são fundamentais para continuarmos as atividades. É como aquela pessoa que mergulhou na água e precisa vir à tona para tomar fôlego de novo e voltar a mergulhar. No caso aqui, o nosso mergulho é no mar da vida. Mas precisamos dessas tomadas de fôlego para que não venhamos a nos afogar. Outras pausas são um pouco mais longas. Em nossa vida são os instantes de descanso, os dias em que mudamos de atividade radicalmente, que passamos com a família, deixando a agitação e as preocupações do mundo material um pouco de lado. O descanso faz parte da lei do trabalho, vimos isso. Não fomos feitos para funcionar ininterruptamente numa determinada atividade, sem parar, sem qualquer intervalo. Nós não somos robôs, autômatos, máquinas. Somos seres humanos. Precisamos dessas paradas, às vezes um pouco maiores, para descanso, para lazer. Claro que
buscando formas de lazer saudável. Não um tipo de lazer, de entretenimento, de diversão que vá comprometer a nossa dignidade moral ou até mesmo o nosso processo evolutivo, porque aí, em vez de ser benéfico, nos será prejudicial. Mas o lazer, sim, também se faz necessário, com amigos, com a família, enfim. Por fim, temos os grandes trechos de silêncio. Em nossos dias, esses são aqueles silêncios de recolhimento profundo, em que paramos tudo que estamos fazendo e repensamos a vida, os caminhos para tomar direções diferentes. Alguns viajamos, buscamos novos ares, outros mudamos os hábitos radicalmente e encontramos o necessário isolamento para organizar a mente e o coração. Nossos lutos estão entre esses momentos importantes. A alma em contato consigo mesma para mergulhar na aceitação, no entendimento e no contato com o Criador da vida. É o que o David Kuntz chama de parada geral. São aquelas pausas realmente maiores, mais longas, que se fazem às vezes necessárias, mas que cada um, é claro, vai saber essa necessidade, inclusive do tempo. Não existe um tempo determinado. Não, tem que ser de uma semana. Não, bom é um mês. Quantas pessoas têm aquela questão, a gente vê muito isso às vezes com alguns artistas, por exemplo, que decidem, determinado ano, se recolherem, não fazerem shows, não fazerem espetáculos artísticos, e chamam, não, estou no meu ano sabático, justamente, como uma referência lá à questão do sabá lá dos judeus, do sábado, que é o dia de descanso deles. Então, às vezes a pessoa tira aquele ano para fazer uma pausa, para refletir, ver novos projetos, enfim. Então, é a necessidade dela, foi daquele ano. E ela, de repente, tem essa possibilidade, que, como nós dissemos, vai depender da circunstância de cada um. E, finalmente, para terminarmos o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje, nós vamos trazer o vídeo da música Calma, da nossa irmã Marielza Tiscati, que nos convida à pausa para não apenas a reflexão como vimos antes, mas sobretudo a pausa para encontrarmos a tranquilidade, a serenidade, a paz interior, a oração, a comunhão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, com o divino, enfim, para que nós possamos realmente nos revigorarmos, fortalecermos a nossa fé, e assim podemos prosseguir adiante na nossa jornada evolutiva rumo à perfeição, ainda que relativa, porque absoluta só de Deus, e à felicidade a que estamos destinados. Então, deixamos a música Calma de Marielza Tiscati como mensagem final. Muita paz.
É silêncio que se faz na alma, buscar na luz da oração, ouvir a voz da harmonia. Mal é passageiro e eterna é a vida. Triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra alma, é paz, amor e calma. Calma, paz no coração. É silêncio que se faz na alma, buscar na luz da oração, ouvir a voz da harmonia. Mal é passageiro e eterna é a vida. Triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra alma, é paz, amor e calma. A fé é bálsamo pra alma, é paz, amor e calma. Bom, queremos agradecer ao nosso irmão Alexandre pelo estudo da noite, que ele preparou. Muito bom o estudo. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pelo estudo da noite, pelo que foi nos passado, Senhor. Que possamos sabermos dosar o nosso tempo, sabermos repartir realmente o nosso tempo, mantendo a calma, a sabedoria, a tranquilidade. Queremos te pedir, Senhor, que essas energias que nos envolvem nesse momento, energia de refazimento, de paz, de amor, possamos, ao sair daqui, levar tudo isso por onde passarmos, Senhor. Levando também para os nossos lares, para os nossos entes queridos. E pedimos também, Senhor,
pelo aquele irmão que se encontra desempregado, em desarmonia, que ele possa ser auxiliado, amparado. Pedimos pelos irmãos que se encontram na rua, Senhor, sem um teto, sem um lar, que ele também possa ser amparado, ser levado para ele uma palavra de esperança, de conforto, Senhor. Enfim, Senhor, lhe pedimos, principalmente onde haja dor, onde haja sofrimento, o seu amor, a sua paz, as suas boas energias possam estar presentes. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Amigos, muito obrigado, uma boa noite. Sexta-feira estamos de volta aqui, tá bom? Um abraço. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.